Isso é atua. uma consciência que vai se criando com o passar do tempo. Né? Tá. Assim, eu acho que levou um tempo até a gente começar a perceber que o risco está em todo lugar. Né? Assim, em cada decisão que você toma, em cada. Acho que alguns eventos da vida te fazem passar a pensar mais nisso. Uhum. Né? Quando nasce o seu primeiro filho, por exemplo, Uhum. em que você começa a pensar em tapar o buraquinho da tomada, em que você começa a Haja risco, proteger as né? quinas dos Sim, móveis, né? sim. Às vezes até de uma forma inconsciente, o que você está fazendo o tempo todo é tomando conta de risco, né? Então essa consciência, o que as normas chamam de mentalidade de risco, Uhum. né, nada mais é do que a sistematização de uma preocupação que acontece o tempo todo, Sim. né? Nas organizações, quando elas vão tomar decisão o tempo todo. A gente falou aqui da montadora, talvez isso valha para qualquer outra organização. Você vai contratar um fornecedor para prestar qualquer tipo de serviço, né? Quando É o... você busca antecedentes desse fornecedor, quando você faz uma due diligence, né? Quando você seleciona baseado em preço, mas também baseado na capacidade que aquele fornecedor tem de te atender num preço tão baixo, né? Então, quando você olha assim, pô, esse cara tá abaixo demais. Em princípio, pro cara de compras é o ideal, né? Assim, ó, Sim. vai pela cotação mais baixa. Mas, bom, mas será que é um preço factível? Uhum. Isso é gestão de risco. E aí você tocou num ponto que acho que a gente já pode ir adentrando então o nosso assunto, que é justamente esse, né? O requisito 6.1, ele é baseline de todas as normas ISO de sistema de gestão hoje. Então, Uhum, basicamente, qualquer norma que foi atualizada aí de 2013 para cá, que está dentro da estrutura do anexo SL, conta com lá o requisito 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. uhum, Muitas vezes o pessoal esquece do sobrenome do requisito, que é e oportunidades, né? A uhum, gente fala muito sobre ações para abordar riscos, a gente vai aprofundar mais nesse assunto, mas um ponto você já está começando a trazer isso, né? Todas as normas ISO trazem requisitos relacionados à abordagem de uhum, riscos, falam uhum, sobre mentalidade de riscos, elas, desde que se tornaram mais estratégicas, entre aspas, né, trouxeram outros elementos estratégicos para dentro do sistema de gestão, uhum. isso passou a ser um elemento de base para todas elas, seja meio ambiente, saúde e segurança, ou segurança da informação, por exemplo, compliance, ações para abordar risco, ela é obrigatória e ela está dentro de uma estrutura da norma. Se a gente pensar no ciclo PDCA, ela está no P, né? Ela está Uhum. ainda dentro do espectro, vamos chamar assim, do P, dentro da área de planejamento, que eu entendo ser uma estrutura de todas as normas, que é uma estrutura mais estratégica, né? Sim, De gestão realmente, não tanto operacional, né? Então, sim. a abordagem de riscos dentro das normas de sistema de gestão está posicionada nesse local. E aí você já começou a trazer algumas ideias, né? Por que isso é tão relevante? Por que as normas ISO têm ações para abordar riscos num local tão importante, né? Tão relevante ali da norma? Porque, bom, você tem vários motivos, claro, né? Me parece que um dos mais fortes bom, primeiro que essa evolução das normas, né, baseada naquilo que foi pensado lá no início, talvez lá na primeira versão da ISO 9000, lá em 87, que tinha uma conotação muito de controle, garantia, né, e que foi caminhando com um pouco dessa consciência a respeito do negócio, né, de que não adianta você ter um bom controle da qualidade se você paga caro pela matéria-prima, se você tem pessoas que estão desmotivadas para fazer o que elas têm que fazer, né? Se Uhum. você tem uma imagem ruim da empresa no mercado, né? Todas essas diversas influências acabam afetando o negócio e, em última análise, ainda que você, olhando para cada norma, se preocupe com aquela parte interessada específica daquele tema, né? Que você restringe no escopo, na qualidade, por exemplo, é o cliente, no meio ambiente, na gestão ambiental é o meio ambiente, as comunidades, Sim. né? Ainda que você pense nesses atores como as principais partes interessadas, os demais stakeholders, as demais preocupações que a empresa tem, ainda que indiretamente afetam, né? Não tem mais Uhum. como desconectar essas coisas. Me parece que o caminho em direção a um sistema integrado
ou simplesmente um sistema, né? Sim. É inevitável. Então, quer dizer, o caminho da evolução dessas normas, e elas meio que se adaptam um pouco ao mercado, né? Na medida em que a consciência foi aumentando, para as normas continuarem relevantes, né, para esse esquema de estruturação de sistema de gestão baseado em referências normativas continuar sendo importante, sendo útil para as organizações, é necessário que ele entenda essa modernização ou essa evolução do pensamento. Que é muito da história que você estava contando há pouco, né? Que quando você entrou na indústria tinha esse olhar para a garantia e depois os requisitos foram evoluindo, né? Acho que as normas em geral sem foram dúvida, evoluindo para né? isso. E fazendo essa comparação, né? Antes, por exemplo, o requisito relacionado a controle de risco, a alfemeia, né? Na automotiva, ficava lá na parte dos controles, né? Não era planejamento, não era mais do que planejamento, não era na direção da empresa, né? Assim, a expectativa de que um tomador de decisão de uma organização considere os riscos de cada decisão antes de tomar esses riscos ou de decidir correr esses riscos é fundamental. Então, assim, precisa ser algo que... A gestão de risco precisa ser algo que parta dos tomadores de decisão, do C-level, ou dos acionistas, ou do conselho de administração, Sim. porque é ele que vai direcionar a organização como um todo. Todas as tomadas de decisão dali para frente têm que ser baseadas na ideia de que essas decisões têm consequências.